evento. Eu quero inicialmente agradecer o honroso convite que me foi feito pela OAB de São Paulo, pelo Dr. Luiz Ricardo Martins, e na sua pessoa cumprimentar todos os demais componentes da mesa, e inicialmente também cumprimentar a razão de ser desse evento, que são os senhores que comparecem aqui nesse sábado, em número realmente espantoso, né? Mais de 1.000 inscritos, pelo que a gente soube. Eu quero dizer que é uma honra, de fato, participar de um evento, não só diante de uma plateia tão numerosa, mas, sobretudo, porque é uma plateia muito qualificada, alguém que se propõe a sair no sábado para assistir um curso de Direito Previdenciário, realmente está querendo aprender alguma coisa, né? Ou querendo aprender mais ainda do que já sabe, que eu acho que é o perfil da turma, até porque disseram que grande parte dos senhores aqui são já estudantes ou pós-graduados em Direito Previdenciário, de forma que isso conforta muito quem vai falar, porque vai falar para uma plateia qualificada, e por isso quero agradecer esse convite para estar diante de pessoas tão qualificadas. Bom, nós vamos falar então, rapidamente, dos aspectos jurídicos da Previdência Complementar. Os senhores, até porque em grande parte já lidam, ou já estudaram, ou estão fazendo isso no dia a dia, estudando ou lidando nas ações com direito previdenciário, conhecem muito bem já a Previdência Social. A Previdência Complementar, talvez nem todos conheçam, ainda é um pouquinho desconhecida a matéria, não obstante a importância crescente que ela tem nos últimos anos e que se espera daqui para frente vai ter mais ainda, como fruto, inclusive, do crescimento econômico que o país vem experimentando. Então, a Previdência Social, que os senhores conhecem bem, vai nos servir de parâmetro para que a gente possa fazer um contraponto, digamos assim, para uma leitura dirigida da Constituição. O que a gente quer fazer ao falar dos aspectos jurídicos constitucionais da Previdência Complementar? É pegar o ponto de vista, o dado jurídico supremo, que é a Constituição, dentro de uma análise jurídica, o que há de mais importante, pelo menos dentro de uma análise técnico-jurídica, o que há de mais importante é começar a ver as distinções constitucionais, e a partir daí a gente começa a ver como é o sistema previdenciário brasileiro, fazendo um contraponto com o que os senhores conhecem bem, que é a Previdência Pública, para a partir daí a gente ver as diferenças que há na Constituição e na Previdência Complementar. Se a gente conseguir isso, está de ótimo tamanho, a gente está conhecendo bastante esse sistema que, em detalhes, já explicou aqui o Dr. Luiz Ricardo, como os senhores viram. Ele já trouxe bastante números, trouxe detalhes do sistema, que a proposta é fazer algo diferente, algo mais panorâmico, algo mais central, só para marcar os pontos essenciais. Para fazer isso, a gente dividiu a apresentação em 3 partes. Né? Numa primeira delas, a gente vai falar dos regimes previdenciários na Constituição. Depois, usando como contraponto a Previdência Social Pública, a gente passa a ver quais os princípios constitucionais da Previdência Complementar, o que a Constituição determina para esse sistema de Previdência Complementar, para a gente poder entender as diferenças. E, finalmente, um exercício aí de futurologia, as atualidades e perspectivas desse campo que cresce a cada dia e cresce e vai atingir a vida de todos nós, quer enquanto cidadãos, o sujeito é pai, é mãe, o Ricardo falou mais de 15 vezes da filha dele de 16 anos, vamos falar mais uma vez. Isso vai acontecer com todos nós, é possível que daqui a alguns anos alguém, quando perguntar quem tem o ABPREV, vai ter um número de mãos para cima quase igual a do carro, do seguro do carro. Por quê? Porque é um desejo, a OAB está caçando gente para ter... Não, isso faz parte do natural do desenvolvimento. O sujeito tem uma proteção da Previdência Pública, se eleva a condição, a renda, se eleva a divulgação disso, é natural que o sujeito vá procurar um plano de previdência complementar, assim como já há algum tempo procura o seguro para o carro, procura um seguro saúde. No futuro próximo, no presente, já podemos dizer, isso vai crescer. Então, isso vai nos atingir na vida enquanto cidadãos e também profissionalmente, porque é natural que desse crescimento surjam conflitos e isso vai fazer com que batam as portas dos advogados demandas para que possam ser resolvidas ou extrajudicialmente ou mesmo judicialmente. Então, vamos, sem demora, passar a esses 3 pontos. Primeiro ponto, então, nessa panorâmica, a primeira coisa, organizar o raciocínio, afiar a linguagem, digamos assim, para que a gente possa tomar como parâmetro aquilo que os senhores já sabem, a Previdência Pública. Sistema previdenciário na Constituição. O que a Constituição brasileira fala a respeito de Previdência Social? Se a gente colocar lá no texto do
computador, localizar a palavra Previdência Social, ela vai aparecer várias vezes no texto da Constituição, num arquivo da Constituição de 88. Só que ela aparece em mais de um sentido. Em que sentido isso pode aparecer? Previdência, regimes previdenciários na Constituição, é isso que a gente quer dizer. E quais esses vários sentidos? Nós temos, de um lado, uma previdência na Constituição, a gente pode fazer uma primeira grande divisão. De um lado, uma previdência que é básica ou elementar, pública ou oficial e obrigatória. E, de outro lado, uma que é uma espécie de alter ego dessa previdência, dessa primeira, que é uma espécie de contrário. Ela não é básica ou elementar, ela é complementar, ela não é pública ou oficial, ela é privada, e ela não é obrigatória, ela é facultativa. Quais as diferenças que há entre esses dois regimes? Próximo, por favor. Bom, previdência básica, pública e obrigatória. Por que ela é pública ou oficial? Ela é pública ou oficial porque ela é desenvolvida por um órgão público. No caso do regime geral, o INSS, que é uma autarquia federal, que é o Estado, como disse o professor Carlos Alberto agora há pouco, ao falar lá das decisões na Justiça do Trabalho. Mas mais do que isso, a previdência que a gente conhece do INSS, ela é pública, sobretudo porque ela se desenvolve, ela caminha, ela tem vida dentro de um regime jurídico de direito público. Ou seja, ela se desenvolve mediante princípios e regras próprios da administração pública. Um ato de concessão de benefício é um ato administrativo. Um ato que nega o benefício também é um ato administrativo, que pode gerar um recurso administrativo, ou eventualmente uma decisão, uma ação judicial. A previdência pública ela se desenvolve num regime de legalidade. Se eu quiser saber qual é o valor da minha contribuição, ou quanto eu vou ganhar de benefício, ou que idade eu vou me aposentar, é só eu pegar a lei e procurar essas coisas. Isso é totalmente diferente do que se passa na previdência complementar. Então, primeira característica, pode voltar, por favor, ela é oficial ou pública porque se desenvolve, sobretudo, e isso é o mais importante do ponto de vista jurídico, num regime de direito público, num regime de legalidade, digamos. Ela é básica ou elementar, por quê? Porque cuida das necessidades básicas do cidadão. Ela cuida, a missão da Previdência Social é dar uma renda básica para o trabalhador. Uma renda básica que não é uma renda, no nosso sistema, não é uma renda de mera sobrevivência. Porque no nosso sistema da Constituição de 88, os senhores sabem, a Previdência é parte da Seguridade Social, e o nível básico de proteção, o nível de mera subsistência, fica a cargo de um outro sistema que faz parte da Seguridade Social. Qual é? A assistência social. Então, ela é básica, a assistência, porque se propõe a cuidar dos mínimos sociais, como está lá na Lei Orgânica de Assistência Social. A Previdência não. A Previdência pública ela é básica porque se propõe a manter, em alguma medida, dentro de um limite, para falar claro, de um teto, o padrão de vida que o trabalhador tinha durante a atividade. Claro, o padrão de vida auferido segundo o histórico laboral contributivo do sujeito. Quanto ele ganhou, e em cima desses salários ao longo da vida, quanto ele contribuiu, é isso que vai dar o valor do benefício. Por isso que na Previdência, um ganha R$ 601,12, o outro ganha R$ 3.100, porque há uma variação. Coisa que é absolutamente impossível de ocorrer na assistência social. O benefício do LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, é um salário mínimo para todo mundo. O Bolsa Família, ele tem dois valores, para família de baixa renda ou de baixíssima renda, de extrema pobreza, o valor é fixo. Na Previdência, não. Faz parte da lógica da Previdência, como ela é contributiva, ela refletir esse histórico laboral do trabalhador dentro de um limite, dentro de um teto. Então, Previdência pública ou oficial, porque se desenvolve num regime público de legalidade. Básica ou elementar, porque cuida de necessidades básicas. Dentro de um teto, quer manter o padrão de vida do trabalhador de acordo com o seu histórico laboral contributivo. Não se confundindo com mínimos sociais, que no Brasil cabe a assistência. Pública, básica e, finalmente, próxima, por favor, ela é, no Brasil, obrigatória. Vale dizer, não há opção para o trabalhador. Na Previdência Pública, jamais alguém vai vir aqui fazer uma pergunta como a do Dr. Luiz Ricardo, quem é que tem Previdência Pública? Porque, em princípio, se o sujeito trabalha, e isso foi bem enfatizado também pelo que eu vi aqui, pelo Dr. Carlos Alberto, até como um passo necessário para a construção do raciocínio em relação às decisões judiciais da Justiça do Trabalho, ela é automática a filiação. O sujeito trabalha automaticamente, obrigatoriamente é filiado. Não é?
Claro, há, os senhores sabem, a figura do segurado facultativo, basicamente a dona de casa e o estudante, que aí é uma espécie de exceção que o nosso sistema permite, né, que o sujeito que não trabalha faça parte da Previdência Pública, mas, em princípio, todos os trabalhadores estão na Previdência Pública de forma obrigatória. Trabalhou, automaticamente ele tem que estar filiado. Por que é assim? Bom, a gente não tem tempo de falar de tudo isso, nem interessa para os nossos objetivos, que é falar da Previdência Complementar, mas basta dizer que a nossa Constituição não deixaria, dentro do projeto de bem-estar social, que é o da nossa Constituição, o trabalhador tem que estar protegido. E se o sistema é contributivo, não lhe é dado recusar essa participação. Então, ele vai participar e vai ser obrigatória essa participação. Há vários dispositivos na Constituição que levam a isso. Primeira forma de previdência, então, previdência pública, oficial, básica ou elementar e obrigatória com esse sentido. Próximo, por favor. E a previdência complementar, o outro tipo de previdência? A outra modalidade de previdência, a previdência complementar, ela não chega a ser um contrário, mas para fins didáticos a gente pode dizer isso, ela é praticamente o avesso disso que a gente viu. Ela não é pública, ela é privada, ela não é obrigatória, ela é facultativa, ela não é elementar, não é básica, ela é complementar. Vamos ver quais são os princípios desta segunda modalidade de previdência social, que é a previdência complementar. Bom, depois da primeira reforma constitucional em nível previdenciário, a emenda 20 de 98, a matéria previdência complementar passou a ser regulada detalhadamente dentro da Constituição. Então, hoje, na Constituição, nós podemos ler o artigo 202, é o artigo que cuida da Previdência Complementar, e extrairmos de lá os princípios, as diferenças desse regime de Previdência Complementar em relação à Previdência Pública, que os senhores conhecem muito bem, do INSS, ou também, é preciso lembrar, faz parte dessa Previdência Pública, obrigatória e básica, também os regimes próprios para, especificamente, uma modalidade de trabalhadores, os servidores públicos, ocupantes de cargo de provimento efetivo, né, os chamados servidores públicos em sentido estrito, ou também os membros de poder, os magistrados, os membros do Ministério Público e os conselheiros de tribunais de contas. A eles também há um regime, pela nossa Constituição, ainda há uma divisão, dentro dessa previdência pública, daquela primeira modalidade, há uma previdência específica. Todos os demais trabalhadores, sem previdência o sujeito não pode ficar, está lá no artigo 6º da Constituição, são direitos sociais, um deles, a previdência social, aos trabalhadores. Trabalhou, é obrigado a ter um regime de previdência, uma proteção previdenciária. Ou o sujeito está num regime próprio de previdência social, porque é servidor, ocupante de cargo efetivo, na União, no Estado, no Distrito Federal, nos municípios e suas autarquias, ou, não sendo esse o caso, necessariamente alguém que trabalha tem que ter previdência obrigatória, cai, nesse sentido, é residual o sistema, cai, então, no INSS. Segunda modalidade previdenciária, previdência complementar, não básica, privada, não pública, e facultativa, não obrigatória. Vamos ver o que é isso. Aqui, como eu disse, a gente vai fazer só uma leitura do que há na Constituição, mas uma leitura tentando achar o conteúdo, o que há de diferente disso em relação àquela primeira modalidade. Onde é que está isso na Constituição? Artigo 202. O artigo 202 da Constituição é o que trata da Previdência Complementar, e ela traz lá 7, 8 princípios elementares no caput do artigo 202 e nos 2 primeiros parágrafos da Constituição. O que diz o artigo 202? Ele diz ali, o regime de previdência privada de caráter complementar, e aí a gente vai buscar o conteúdo disso daqui a pouco, previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo e baseado na constituição de reservas. Já temos 5 características, baseado na Constituição de Reservas, é a 5ª, que garantam o benefício contratado, é um contrato, será regulada por lei complementar. E aí o parágrafo 1º fala alguma coisa sobre transparência, a gente vai falar disso daqui a pouco, e o 2º vai demarcar algo que é bastante importante, que é a diferença entre um contrato privado de previdência e um contrato também privado de trabalho. Isso está lá no parágrafo 2º do artigo 202, que eu deixo de ler para não tornar muito cansativo o que a gente está falando aqui. A ideia é buscar a essência do que está dito ali. O que está dito quando a gente fala que a previdência privada é complementar, que ela é contratual, que ela é facultativa? O que isso quer significar na prática? Então, vamos tentar explorar o conteúdo disso. Próxima, por favor. Primeira coisa
que a gente vê, então, lá no artigo 202 da Constituição, é o caráter complementar. O que significa o caráter complementar? Imediatamente, os senhores já pensaram em algo que está certo. Complementar significa que essa previdência, se a primeira, que é básica, elementar, ela busca manter o padrão de vida do trabalhador dentro de certo limite e de acordo, claro, com o que ele contribuiu para o sistema, já que o sistema é contributivo, então, o complementar, essa previdência complementar vai atuar além desta margem financeira, vai buscar atender às necessidades de quem ganha mais do que o teto do INSS. Então, se alguém ganha R$5.000, para dar um exemplo, e o INSS cobre até 3.500, se o sujeito quer uma cobertura acima disso, ele vai buscar, então, uma previdência complementar. É isto? Sim. De um ponto de vista prático, econômico, a gente pode dizer, é isto. De um ponto de vista jurídico, tecnicamente, a gente pode dizer que não é esta a força do caráter complementar. Por quê? Porque nada impediria que alguém que ganha, por exemplo, R$2.000 e teria satisfeito todas as suas necessidades previdenciárias dentro do INSS, em tese, né? Em tese, porque o cálculo pode não ser bem exatamente esse, como os senhores sabem, mas o sujeito contribui com R$2.000. Em tese, o INSS cobre, porque as necessidades vão lá até 3.500, 3.700, um pouco acima. Nada impede que esse cidadão, que esse trabalhador, vá também se filiar a um plano de previdência complementar. Então, juridicamente, a gente não pode dizer que o caráter complementar significa que a previdência privada só atua para quem ganha mais do que o INSS. Não. Seguramente, de um ponto de vista econômico, é isso. Propaganda vai ser feita na televisão para entidades abertas só, entidades fechadas como a OABPREV não vai fazer propaganda em televisão, mas propaganda na TV só vai ser feita para quem ganha acima disso, porque é esse o público-alvo. Mas de um ponto de vista jurídico, a força do caráter complementar é a seguinte: quando a nossa Constituição diz que a previdência privada no Brasil é complementar, ela está dizendo que a previdência privada não substitui. No Brasil, pelo menos, o que é bastante diferente dos nossos vizinhos da América Latina, não pode substituir a previdência pública. Pelo menos até que se mude a Constituição. Com essa Constituição não dá. Em alguns sistemas, os que passaram por reforma, assim como o brasileiro, aqui na América Latina, sobretudo, há a previdência privada que substituiu a pública. Exemplo, o Chile, a Bolívia, o sujeito não tem mais o Estado cuidando de previdência. O Estado cuida de algo parecido com assistência social e regula os fundos de pensão. O sujeito é obrigado a fazer previdência como entidade privada. Se ele vai escolher o Bradesco, ou a Porto Seguro, o OABPREV, equivalente lá no país, problema dele, mas ele é obrigado a fazer como entidade privada. Então, esse modelo substitutivo no Brasil não pode, porque a Constituição diz que ela é sempre complementar. Então, tem que ter um elemento e um complemento. Não é substitutiva, nem é alternativa. Em alguns sistemas, por exemplo, na Colômbia, no Peru, o sujeito pode optar, ele é obrigado a fazer previdência, mas ele escolhe. Quer fazer com o INSS ou com a ABPREV? Você escolhe, faz, o que você escolher, você deposita lá e é ela que vai cuidar da sua previdência. No Brasil também não dá, por quê? Porque ela é sempre complementar. Tá? Então, há algumas diferenças de sistema. O brasileiro quando a Constituição diz isso, ela é complementar, ela está querendo informar justamente isso. Não pode substituir a previdência pública. Tanto que há incentivos fiscais, como já foi dito aqui, quem tem plano de previdência privada sabe disso, todas as contribuições vertidas ao plano podem integralmente ser abatidas do imposto de renda da pessoa física, se for a declaração completa, até o limite de 12% do rendimento anual, que é um limite altíssimo em nível internacional. Se eu depositar R$1.000 por mês num plano de previdência, eu posso descontar 12.000 na minha declaração de imposto de renda. É bastante. Só que para fazer isso, o que o sujeito tem que demonstrar lá na declaração de imposto? Primeiro que ele pagou a previdência oficial. Senão, não pode fazer essa dedução. Então, no Brasil, fechando, caráter complementar significa que a previdência complementa, de um ponto de vista econômico, ela vai atuar além do limite do INSS, mas de um ponto de vista jurídico, quando a Constituição diz que a previdência no Brasil é complementar, ela está querendo dizer que não pode jamais no Brasil alguém substituir a previdência pública porque tem um plano privado. Não é porque eu tenho um Porto Seguro, o ABPREV, que eu vou deixar de pagar o INSS. Se eu fizer isso, eu estou à margem da lei. Eu tenho a obrigação de pagar enquanto trabalhador, enquanto autônomo, empregado, tanto faz. Seu trabalho, eu sou obrigatoriamente afiliado a um regime público. Primeira característica, então, caráter complementar do regime. Segunda, autonomia em relação à previdência oficial. Essa ideia complementa a primeira. O que significa a Constituição? O que ela quer dizer quando ela diz que a previdência complementar é autônoma em relação à previdência oficial?
Ela quer dizer que a previdência complementar não pode necessariamente estar atrelada à previdência pública. O que se mostra importante em dois momentos. Primeiro, nos critérios de concessão de benefício. A previdência privada não é obrigada a seguir a lei 8.213 para conceder um benefício. Se eu for fazer um plano de previdência privada, eu posso estabelecer uma aposentadoria aos 50 anos por idade. Ou posso estabelecer uma aposentadoria sem idade nenhuma. Ou posso estabelecer que há uma aposentadoria sem reversão em pensão por morte. Eu não preciso seguir a lei pública. Ela é autônoma em relação ao regime geral. Então, ela é complementar, mas autônoma. Ela não é um espelho exato. O que passar do teto do INSS aplica-se igualmente na previdência privada. Não. Autonomia em relação à previdência oficial significa isso. A previdência privada não pode estar necessariamente atrelada à previdência pública. E eu disse há dois pontos importantes aqui. Primeiro, na concessão dos benefícios, os requisitos de concessão não são atrelados. E segundo, no valor. Como assim? O sujeito ganha, voltando àquele primeiro exemplo, R$5.000. O INSS, em tese, cobre R$3.500. Os outros R$1.500, R$3.500 até R$5.000, eu vou receber integralmente do meu fundo de pensão. Não necessariamente é assim. Eu posso fazer um plano assim. Eu vou receber o teto do INSS e a diferença total num plano privado. Posso fazer? Posso. É o ideal, inclusive. Mas é claro que isso tem um custo. Eu posso não estar disposto a fazer isso. Então, não significa que ela é autônoma nesse sentido, né? que ela seja complementar com esse sentido. Ela tem que complementar o valor exato da diferença do que o INSS paga para o último salário. Não. São as partes que vão negociar qual o valor desse benefício. Tá? Então, autonomia em relação à previdência oficial significa que a previdência complementar não pode estar necessariamente atrelada à previdência pública. Ela é independente, não é tributária da primeira. Só uma observação. Os senhores atentos que são, já perceberam que eu falei mais de uma vez, se fosse escrito, negritando o não necessariamente deve estar atrelado à previdência pública. Por que isso? Ah, já sei, porque em direito tudo tem uma exceção. Tudo que eu falo é em princípio. Não, pessoal. Na verdade, não necessariamente atrelada, por quê? Porque se o regime é privado, se ele é contratual, eu vou ter liberdade para estabelecer isso, como aliás vai ficar mais claro daqui para frente, eu posso, se eu quiser, no meu contrato atrelar. Mas, em princípio, eu não sou obrigado a atrelar. Por exemplo, invalidez. Eu posso colocar no meu plano de previdência privada que eu serei dado por inválido se o INSS, na sua perícia, reconhecer que eu sou inválido. Aliás, é até melhor que seja assim, porque dá um problema enorme, os senhores que atuam no setor sabem disso, se o INSS acha que o sujeito está bom e a empresa acha que não, ou o contrário, também dá problema, porque o sujeito não pode trabalhar. Então, se eu quiser facilitar, eu posso, no meu contrato, no meu plano, dizer, olha, em caso de invalidez, vamos nos remeter ao que a perícia do INSS disser. Se for aposentado lá, você aqui também se aposenta e o valor passa a ser o que a gente estabelecer aqui nesse regulamento. Então, não necessariamente, a Constituição quis desvincular, não é obrigado a ser atrelado, mas se eu quiser, como ela é facultativa, contratual, etc., eu posso fazer isso. Então, previdência privada, a primeira diferença, ela é complementar, com o sentido que nós já vimos. Ela é autônoma, autônoma nos requisitos de concessão e autônoma quanto ao valor. Não é uma diferença entre o que o INSS paga e o meu último salário, pelo menos não necessariamente. Se eu puder fazer um plano desse, o ideal é, claro, fazer para eu manter meu padrão na inatividade. Terceira característica, ela é facultativa, voluntária, espontânea. O que significa isso? Significa que a previdência privada, como se insere justamente no campo da autonomia privada, ela é um regime de direito privado, não é um regime de direito público, ela tem liberdade contratual. E a liberdade contratual, sabem os senhores, tem pelo menos dois significados muito importantes. Primeiro, a liberdade para contratar ou não, para eu decidir contratar ou não. Às vezes, as leis tiram essa liberdade. Por exemplo, DPVAT, o seguro obrigatório. Eu sou obrigado a fazer aquele DPVAT. Aqui, não. Aqui a previdência é facultativa, está lá na Constituição. Então, no primeiro sentido da liberdade contratual, ela significa que é espontâneo, é voluntário o vínculo. Ninguém pode ser obrigado a ter um plano de previdência privada. O que significa coisas diferentes para o trabalhador e para o empregador. A facultatividade vale para os dois. O empregador, do ponto de vista do empregador, ele só faz um plano, só institui um plano, ou a OAB, no caso dos instituidores, só criam um plano se quiserem.
Ninguém é obrigado. O sujeito lá de Amazonas não pode entrar com uma ação para obrigar a OAB de Amazonas a largar a OAB de São Paulo e criar uma lá. O juiz não pode fazer isso. Quem vai decidir isso é a OAB. Ah, mas a gente pode fazer pressão política. Bom, isso é outra história. Mas juridicamente não dá para exigir isso, porque ela é facultativa. A OAB ou determinada empresa cria um plano de previdência complementar, se quiser. Do ponto de vista do trabalhador, vale a mesma coisa. Se o empregador oferece um plano de previdência na empresa, eu só posso entrar se eu quiser. Ah, no Banco do Brasil tem um plano ótimo, a Previ, e de fato é a maior entidade, né, com quase 200 bilhões de reserva, você vai ser obrigado a fazer. Não, se o sujeito não quiser, ele não faz, porque ela é sempre facultativa. Então é isso que significa a facultatividade. A facultatividade significa que eu entro se eu quiser, saio a hora que eu quiser também. E é curioso isso, às vezes até choca quem não é da área, mas isso vale também para o patrocinador do plano. Se o patrocinador do plano não quer mais bancar o plano, ele pode sair. Evidentemente, cumprindo todos os compromissos ajustados até a data da retirada, que dá um trabalho danado, tem que passar, como tudo, lá pelo órgão fiscalizador para ver se ele cumpriu, se ele pagou tudo que devolveu as contribuições capitalizadas. Ah, tem gente que já está em aposentadoria. Bom, qual é a reserva que o sujeito tinha que ter para pagar o benefício prometido no contrato? 300 mil reais. Tem que bancar os 300 mil ou manter lá dentro e pagar até o fim da vida. Faz-se algo que é a figura da retirada de patrocínio prevista lá no artigo 25 da Lei Complementar 109 de 2001. Então, terceira característica, ela é facultativa. Complementar, autônoma, facultativa. Quarta característica, as seguintes são mais simples, a gente já vai caminhando aqui para o final. Quarta característica, contratual. A previdência complementar é contratual, a contratualidade. O que significa isso? Significa que ela é negocial, são as partes que desenham como é que vai ser a proteção previdenciária num plano privado. Então, às vezes o sujeito, quando a gente vai falar para a plateia que não conhece o assunto, termina, aí o sujeito vai lá e pergunta assim, qual é a data, quantos anos tem que ter para se aposentar por velhice num plano de previdência privada? Se o sujeito quiser fazer média com a plateia, fala, não, excelente pergunta, etc. Mas está totalmente errado. Por quê? Porque a lógica é outra. A previdência privada não depende, não é a lei que fixa isso, é o contrato. Então, vai estar lá no regulamento do plano, por exemplo, no OAB-Prev está escrito no regulamento. Tem que entregar isso antes do sujeito para o proponente, ele já tem que ter acesso a tudo justamente por isso. Ele vai ver quais são as condições estabelecidas no contrato. Não é a lei que determina isso. Então, quando se diz que a previdência privada é contratual, significa isso, que ela é negocial, que as partes é que vão desenhar o tamanho, a extensão, como é que vão ser os benefícios, se vai ter invalidez ou não, etc. Vocês viram aqui o Dr. Ricardo falando, olha, é bem flexível, começa lá com R$50, pode ter invalidez ou não, eu recomendo que se faça, mas se não quiser fazer, não tem problema. Isso é característico da previdência privada, justamente porque ela está no campo da autonomia. O sujeito, às vezes, raciocinando com o direito público, que é o da previdência pública, fica, mas como assim? Eu que vou escolher? Vai depender do plano? É exatamente assim. É isso que significa dizer que ela é privada. As partes é que vão negociar. Claro, as partes vão fazer isso dentro de limites da lei. E há bastante limites na lei. Aqui o Estado há uma intervenção muito forte na ordem previdenciária, na ordem privada previdenciária, porque a Lei Complementar número 109 de 2001, a Lei Complementar 108, para uma situação específica, elas trazem regras para dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Mas dentro dessa margem, de fato, há muita flexibilidade, o que é característico da autonomia privada. Então, quarta característica, contratual. A liberdade contratual num outro sentido. No primeiro sentido, lembram-se, nós vimos, ela é liberdade para contratar ou não, para firmar contrato. Isso existe no sistema. Segunda característica, liberdade contratual como liberdade para desenhar o conteúdo do contrato, vamos dizer assim, para rechear as cláusulas do contrato. Também é o que vale no setor. Então, se eu quiser saber qual é a data de aposentadoria, eu tenho que ler o regulamento do plano. Se chegar um cliente no escritório, a primeira coisa que eu tenho que pedir para ele, traz o regulamento do seu plano. E aí, lá é que eu vou ver. Né? É isso que significa dizer que a previdência é contratual. Vejam, quando a gente lê o artigo 202 rápido, a gente talvez não pare para pensar em tudo isso, mas é bastante simples, são diferenças pontuais, mas são bastante diferentes em relação à previdência pública. Então, complementar, autônoma, facultativa, contratual. Quinta característica, e penúltima, não é? Antepenúltima. A previdência privada é
capitalizada, ou seja, está lá no 202 da Constituição, necessária constituição de reservas para garantir o benefício contratado. O que significa isso? Na Previdência Pública pode haver o regime de caixa. O sujeito vai pagando as contribuições, o governo gasta o que ele arrecada em um ano, ele gasta no mesmo ano, porque o governo não vai à falência, em último caso emite moeda, etc., o que é um desastre em termos econômicos, mas o governo tem sempre como bancar o benefício. Para um sujeito privado não dá para fazer isso, por isso é que o sistema necessariamente é capitalizado. Se eu vou me aposentar, o benefício programado ele tem que receber, na época que eu for me aposentar, ele tem que ter lá o volume de dinheiro necessário para pagar o que me prometeram. Porque decorre, inclusive, da contratualidade, que a gente acabou de ver, que caracteriza a Previdência Complementar, a força obrigatória dos contratos. É para cumprir, então precisa ter a reserva garantida. Por causa disso, como a Previdência Complementar ela é capitalizada, ela guarda, ela poupa os recursos para pagar no futuro os benefícios, isso gera aquilo que o Dr. Ricardo falou agora há pouco. Isso gera um subproduto que é tornar os fundos de pensão, as entidades de previdência, os maiores investidores institucionais do país. Esse monte de recursos que tem, tem 500 bi no sistema, são 500 bi dos trabalhadores na mão dos fundos de pensão e que, por dever de ofício, o sujeito tem que aplicar todo dia para fazer render e daqui a 30 anos ter dinheiro. Por isso que elas investem na bolsa, investem em imóveis, investem em empréstimos a participantes cobrando juros e assim por diante. Há modalidades de investimento reguladas pelo Conselho Monetário Nacional e isso tudo se faz para que haja dinheiro no futuro para pagar o que foi prometido. Então, a quinta característica, por isso, é a da capitalização. Necessária constituição de reservas que garantam, vejam que expressão significativa da Constituição, que garantam o benefício contratado. O contrato tem que valer. Então, complementar, autônoma, facultativa, contratual, capitalizada, penúltima característica, muito simples, mais acentuada transparência. O que é isso? A Previdência Pública não tem que ser transparente? Tem. Há regras para a transparência, participação em conselhos, o recadastramento, que se faz tanto em regimes próprios quanto no regime geral, mas na Previdência, as informações do CNIS, que o sujeito pode modificar e que é um inferno, muitas vezes isso vai decidir o benefício, mas ele tem que ter acesso sempre. Na Previdência Privada, a preocupação com a transparência é ainda maior. E por que é assim? Porque se ela é voluntária, é claro, o sujeito vai ter que ter visibilidade. O que estão fazendo com o meu dinheiro para ele confiar, pôr os recursos dele nas mãos da OABPrev ou de outra entidade, para confiar que daqui a 20, 30 anos ele receba o benefício que está sendo prometido. Então, a transparência aqui tem um peso muito grande. A transparência, o incentivo fiscal, etc. Mas a transparência é uma característica central do regime. Por isso que está na Constituição a preocupação com a acentuada transparência. Existem vários dispositivos na Lei Complementar 109 que tratam disso, artigo 7º, artigo 10º, artigo 22, artigo 24, mandando todo ano informar o valor das reservas para o participante, disponibilizar balanços contábeis, etc. Há uma infinidade de regras para cuidar desse ponto que é realmente central no sistema. Última das características. Caráter complementar, autônoma, já vimos, facultativa, contratual, capitalizada, acentuada transparência, é uma preocupação do regime, e, por fim, desvinculação entre os contratos, ambos privados, de trabalho e de previdência complementar. Essa é uma característica muito interessante. Né? Também ela existe em função da facultatividade. Como assim? Eu vou entrar na previdência, digamos que o Banco do Brasil, eu sou funcionário do banco, o banco oferece um plano para mim. Eu vou entrar, mas e se amanhã eu for trabalhar no Santander, na Caixa Econômica, eu vou perder isso? Eu preciso ter a garantia de mobilidade desses recursos. Por isso é que a lei cria as figuras da portabilidade, do resgate, etc. Por quê? Porque é voluntário. O sujeito, se ele ficar amarrado, ele não entra nisso. Então, a desvinculação entre os contratos de trabalho e de previdência é imposta pela Constituição. E, claro, é só ler o artigo 202, parágrafo seguinte, que é o que trata dessa desvinculação, que a gente vê que a Constituição quis afastar algo que, pela natureza, pela ordem normal das coisas, é claro que é junta. Se o plano de previdência fechada, pelo menos, eu só posso ter acesso porque eu sou empregado de uma empresa, ou no caso dos instituidores, como é a OABPrev, porque eu sou membro de uma categoria, é evidente que isso tem uma relação de trabalho por baixo. O que a Constituição quis fazer, então, foi desvincular. Assim como ela fez lá com a participação nos lucros ou resultados no artigo 7º. É claro que depende da relação de emprego, mas ela quis dizer, não depende. Para quê? Por que ela fez isso?
porque ela quer estimular que se criem planos de previdência privada. Se o empregador entender que tudo que ele paga no contrato de trabalho vai ter repercussão no plano de previdência, muito provavelmente ele não faz isso. Por que ele não faz? Porque o empregador é um crápula e o trabalhador é um santo. Não, não é por isso. É porque o empregador ele pensa em custos, evidentemente, e pensa também em riscos. Ele pode dizer, bom, hoje eu posso pagar, daqui a 5 anos, pelo que a empresa está crescendo, eu posso pagar, mas daqui a 15 anos, porque os contratos são todos de longo prazo, eu não sei se eu posso pagar sobre todas as horas extras, etc. Então, em princípio, a Constituição desvinculou essas coisas. Não há vinculação necessária entre o contrato de trabalho e o contrato previdenciário. As partes no contrato previdenciário que vão estabelecer qual o valor da contribuição, o valor dos benefícios, e as coisas correm paralelas. O que gera, a gente viu também na apresentação do Dr. Ricardo, uma discussão específica quanto a isso. Quem é competente para discutir esses casos? É a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum? Bom, era para ser a Justiça Comum. Muitos juízes do trabalho entendem que não, que isso decorre da natureza, da relação de emprego, e aí fica essa discussão que o Supremo vai definir, começou a definir recentemente, e deve concluir o julgamento em breve. É algo bastante polêmico, aliás, do sistema hoje em dia. Portanto, senhores, essas são as características lá do artigo 202, aquele que a gente leu rapidamente, e que trazem o caráter complementar, a autonomia entre a previdência privada e a previdência pública, a facultatividade, a contratualidade, a capitalização necessária, a mais acentuada transparência e a desvinculação do contrato de trabalho. Isso tudo é imposto pela Constituição, é o alicerce para o funcionamento desse regime. Daqui, vários detalhes se seguem. Os senhores viram na apresentação do Dr. Ricardo, há várias questões, mas quem souber isso sabe, de fato, muita coisa, porque há ainda um grande desconhecimento em relação a essa matéria, o que deve ser amainado nos próximos anos. De qualquer forma, então, eu agradeço mais uma vez a participação, e nós pudemos, então, ver como é o sistema previdenciário na Constituição, vimos os regimes, partindo daquilo que os senhores já conhecem, para, então, entendermos as marcantes distinções, pelo menos na Constituição, daquilo que é a previdência complementar. Muito obrigado pela atenção.